tarde a todos. Pessoal aí da parte de trás, aí, boa tarde para vocês. Deus possa abençoar o pessoal aí, o pessoal do meio aqui. Deixa eu abençoar. Deus abençoe. Quase que entrava na hora ali, quando a gente decide, vai mais ali, vai. Eu sou eu que atrasado aí. Salmo 104, 100, versículo 4, diz: entrem por suas portas com canções e ações de graças, e seus atos com louvor, dêem graças e bendigam o seu santo nome. Deus possa nos abençoar. Estamos aqui mais um sábado. Esse é o terceiro culto jovem do ano, né? Amém! Esse é o terceiro culto jovem do ano. Temos algumas estreias hoje também, né? No primeiro culto tivemos uma estreia no louvor e na oração, eu acho. Alguém orando, alguém diferente assim, não? O Marquinhos. No outro também tivemos estreias. Nesse também temos estreias, né? Temos algumas estreias aí no louvor. E também temos jovens aqui, né? Obrigado. Obrigado. Esses dias me perguntaram assim: a partir de que idade eu posso ir para um culto jovem? Né? Será que eu posso participar de um culto jovem? Não, fica a dica. Será que eu posso participar do culto jovem? A partir de que idade eu posso ir para um culto jovem? Você que nos assiste em casa, né, sabe? Na tarde ou da noite de qualquer dia. Perguntaram isso. E eu fiquei meio que... Disse, olha, aquilo que Deus colocar no seu coração, fique à vontade, querido. Então temos uma estreia também, um jovem, o irmão Fernando. Mas que Deus possa nos abençoar e que tudo possa ser para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Eu queria desafiar você, eu sei que não vou fazer essa pergunta, mas todo mundo hoje já orou, pelo menos fez alguma oração. Mas eu queria desafiar você a juntar com alguém que está do seu lado, fazer uma dupla, né? E vamos fazer uma momento de oração. O Lucas vai nos conduzir nesse momento de oração. Mas antes que o Lucas possa nos conduzir nesse momento de oração, eu queria que você pudesse orar por alguém que está do seu lado, aí, um minutinho de oração. Tivemos no primeiro encontro falando sobre o compromisso com Deus na oração. Depois foi falando com o pastor nos trouxe uma mensagem falando sobre o compromisso com Deus na palavra. E aí vamos ter hoje também mais um tema voltado a compromisso. E nossa oração, conseguir uma oração para o nosso amigo, nosso colega, para que Deus possa encorajar, que Deus possa dar força, dar ânimo, possamos ter mais compromisso. Fala isso por mim, né? Mais dedicação ao Rei, que Deus possa nos abençoar nos desafios e na caminhada, possamos continuar perseverantes. Então, junta aí com quem está do seu lado. Se possível, alguém que você não tem intimidade, não conhece, acho que as duas não podem. Porque passa tudo mais ali. Brincadeira essa parte. Mas a gente vai começar também, olha só, também temos uma jovem chegando aqui. Estela, junta com alguém do teu lado, Estela, faz uma dupla. Ainda vou te ver. É uma dupla de todos, Estela. Cadê o Tiago? Junta com a Estela, junta com a Estela ali para orar. Então, nesse momento aí, ora para quem está do seu lado e pede a Deus pelo teu amigo, quem está do teu lado, tá? Deus, peço pela vida que Deus está aqui presente, que possa ser dirigido especialmente a ti, Senhor, que possamos ouvir as nossas mentes, o nosso coração, para ouvir o que vamos dizer, Pai, e que possa haver também uma mudança nas nossas vidas, possa haver uma mudança nas nossas vidas, que agora em nome de Deus, esta semana, assumir alguma seriedade, alguma atitude, Pai, para que possamos crescer, Senhor, em direção a nos possamos tornar mais como tu, Jesus, pois tu és fonte dos para as nossas vidas, Pai, que temos de ser testemunhar no teu nome cada vez mais. Então, eu oro que estas pessoas, Senhor, que possam alguém perguntar-se de algum vício ou algum problema da vida deles, que nós também esta mudança, Pai, se aproximem mais disso. Tenham um Senhor aqui,
nada é um reino que nós seria para ti. Desde eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vocês responderam todos bom dia. Ninguém me lembrou que não é dia. É de manhã. É dia, mas não é de manhã. Eu gostava que nós pudéssemos fazer uma leitura que vai estar projetada. Eu vou fazer. Gostava que nós pudéssemos ler todos juntos. Pode ser. São alguns versículos do Salmo 34. Salmo 34. E diz assim: vamos ler todos juntos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Podemos declarar isto, que é bom estarmos na certeza de que o nosso Deus é bom. Nós podemos provar. Eu gosto desta expressão, nós podemos ir até Ele e podemos provar que Ele realmente é bom. E nós vamos cantar uma música que, se calhar, alguns de vocês já conhecem, outros não, mas nós vamos, o grupo Louvor vai cantar uma vez, vocês conhecerem juntem-se a nós, a letra vai estar projetada e depois nós vamos cantá-la do início, mas estejam à vontade, vamos cantar sobre a bondade e a fidelidade do nosso Deus. Tua casa nunca falha.
Deus do início, vamos cantar, que amamos o nosso Deus no passado. Tua graça nunca falha.
mais do que materiais, Ele quer a nossa vida, Ele quer usar-nos, escolheu ter um relacionamento connosco e Ele desafia-nos a participar da sua missão. Nós falámos sobre missão nos últimos cultos, em que vamos sempre tocar, porque é inevitável falarmos da missão. E eu gostava que nós pudéssemos ter um momento também de entrega de ofertas para quem se sentir confortável e tenha vindo preparado para isso. Nós vamos cantar um hino onde nós estamos a declarar que ouvimos e estamos a voz do Senhor a chamar por nós para a missão e que estamos a responder, escolhemos responder afirmativamente. Nós queremos ir, eu escuto a tua voz a convocar, pronto estou e vou-te obedecer. Nesta senda eu vou seguir os teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que eu sou e tudo o que eu possuo, eu entrego para te servir. Eu quero ser o instrumento usado, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.
Continua, Pai querido, pedimos a receber o nosso louvor, a nossa adoração, queremos que tudo neste momento e que tudo em nossa vida possa honrar e glorificar o teu nome. Esta é a nossa oração. Louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor do som está sempre preparado. Eu poderia convidar-vos para se sentarem-se, mas que acho difícil vocês ficarem sentados na próxima música. Vai ser a última música que nós vamos cantar neste culto. Mas, para mim, não fazia sentido terminar da performance e passar a palavra depois à Yasmin para a mensagem, para a nossa reflexão, sem dizer que nós queremos estar mais e mais e mais perto do nosso Deus. O coro que nós vamos cantar diz que nós queremos buscar, procurar o nosso Deus em todos os momentos. Não está no silêncio, não está no ruído, não está em todo lado, não está perto de nós, se nós o buscarmos. E é exatamente isto que vos convido a declarar agora comigo, connosco, dizer que nós buscamos o nosso Deus.
pais, boa tarde. Temos um problema, né? Porque meu marido agora teve que acalmar minha filha, não viu nada. Irmão, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com essa missão de partilhar um pouco da palavra de Deus, né? Eu estava dizendo, Senhor, não acaba não, Senhor, não. Continua aí. Não acaba não. E quando foi me incluída essa missão, eu comecei a orar e fazer jejum logo naquela época, né? Foi um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio atrás, mais ou menos. Eu disse, meu Deus do céu, vem cá, porque eu gosto de comunicar com as pessoas, mas quando se fala da palavra de Deus, dá uma tremida na base, porque a palavra de Deus é algo muito sério. Então, nós precisamos ter temor e amor, né, por isso. Então, geralmente eu fico nervosa, mas eu peço que os irmãos tenham, por favor, paciência comigo, tá bem? Irmãos, eu sei que depois chega a ter pastoral comigo. Irmãos, esse é o terceiro culto jovem, né? Nosso terceiro culto jovem, e eu confesso que estou muito feliz, né? Porque quando a Marta, o Diogo, o Eduardo e eu começamos a conversar sobre os cultos jovens, né? Como é que seria, e começamos a planear, né? Nós estávamos tendo uma perspectiva e eu vejo que as coisas avançaram de outra forma, e eu tenho ficado muito satisfeita, muito feliz. Eu tenho certeza que o Senhor tem estado muito mais feliz ainda. Eu tenho certeza que, para a glória de Deus, esse auditório vai estar cheio de, não só de jovens, mas de irmãos, né, da nossa igreja, para a glória de Deus. E nós antes queríamos só fazer tipo, a cada 2 meses, e depois fomos direcionados, com certeza, por Deus, para que isso fosse todos os meses. E na época que nós estávamos falando sobre o que a gente ia falar, quais seriam os temas, né, o Senhor nos direcionou para um tema que a gente queria falar com a juventude e com a igreja também, que é o compromisso com o reino de Deus. E no primeiro culto jovem, nós falamos compromisso com o reino de Deus na oração, foi meu digníssimo esposo que esteve aqui trazendo a mensagem. No segundo culto jovem, nós falamos compromisso com o reino de Deus na palavra, que foi o nosso querido pastor que também trouxe aqui uma palavra poderosa para os nossos corações, né? E hoje nós vamos falar do terceiro ponto. Acabou virando uma série, não foi? Então hoje nós vamos falar do terceiro ponto, que sou eu que, pela misericórdia de Deus, vai estar aqui com vocês. Então, irmãos, antes da gente fazer a leitura bíblica, vou fazer uma introdução aqui, porque foi o que o Senhor falou comigo. Na época que eu comecei a falar com o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, como é que o Senhor quer que eu fale, o Senhor começou a falar comigo, e aí, antes de fazer a leitura bíblica, que vocês depois vão ver que vai se encaixar tudo, o Senhor começou a falar comigo. Então, eu fiz essa introdução. E nós vamos falar do terceiro ponto, mas antes de falarmos desse terceiro ponto, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para os irmãos que estão. Podem responder, se não quiserem responder, não respondam, né? Fiquem à vontade. Quem aqui, algum momento da sua vida, já se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Quem em algum momento da vida já se perguntou? Acho que toda a gente já fez essa pergunta. Mas nesse momento, eu não vou fazer a pergunta do o que é que eu estou fazendo aqui, no sentido, estou fazendo aqui, assim, viva, né? Porque tem algumas pessoas que têm umas crises existenciais, né? Oh meu Deus, ó céu, ó vida, ó azar, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Nós, como cristãos, nós sabemos que nós nascemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Eu acho que a última pregação do pastor, ele falou sobre isso também. E nós estamos aqui para a glória de Deus, com certeza. Mas quando eu falo o que nós estamos fazendo aqui, eu falo em lugar físico. Lugar. Ou seja, exemplo, o que eu estou fazendo aqui nesse emprego? Você já fez essa pergunta em algum momento da vida? O que é que eu estou fazendo aqui nesse emprego? Eu já fiz dessas coisas. Desde que eu cheguei em Portugal, os empregos que eu vou tendo, eu estou dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus, nesse emprego? Ou, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, um amigo te chama para ir assistir um concerto, uma banda, e você simplesmente vai. Quando você chega naquele lugar, as expectativas são totalmente diferentes do que você tinha. Não tem lugar para sentar, a banda nem é tão boa assim, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma vez eu fui para um concerto assim, e a gente chegou, era 10 horas da noite, começava o concerto. E eram umas bandas até que eu queria ver, mas depois no meio tinha outras bandas.
E eu tinha que ficar em pé a madrugada toda. Eu tinha 23 anos de idade, mas eu era a maior velha do mundo. Eu nunca na minha vida gostei de conceitos assim de madrugada. Eu me virei para minha amiga, minha melhor amiga, assim, e promete uma coisa. Quando a gente viver, você nunca mais vai me deixar fazer essa loucura. Porque, gente, sério, eu tinha que estar lá, ouvindo aquelas bandas, quer dizer, as bandas que eu gostava tudo bem, mas depois de uma última banda, até o dia amanhecer, não tinha autocarro para voltar para casa. E eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em casa, dormindo, né? Curtindo a minha cama, enfim. Mas eu não sei se você já se perguntou isso, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui nessa universidade, por exemplo? Não sei se você já foi fazer um curso e no meio do curso da universidade você se perguntou, por que eu escolhi esse curso? O que é que eu estou fazendo aqui? Ou o que é que eu estou fazendo aqui na escola, nessa escola, né, para os jovens, os adolescentes? Para quê, né? O que a gente vai estudar, né? Quando a gente vai morrer um dia, para que a gente estuda, minha gente? Eu falava isso direto, para que a gente vai estudar se a gente um dia vai morrer? E alguém dizia, para ter uma morte sábia. Ou o que eu estou fazendo aqui nesse curso técnico? Não sei. E para os imigrantes, né? Os imigrantes que vieram do Brasil para cá, ou os portugueses que migraram para a Venezuela, ou os que moravam no continente e foram para a ilha, ou que moravam na ilha e veio para cá, né? Algum momento da sua vida você já se perguntou, o que eu estou fazendo aqui nesse país, neste lugar? Não sei se você já se perguntaram isso. Irmãos, eu já me perguntei muitas vezes isso. Eu já me perguntei diversas vezes o que é que eu estou fazendo aqui. Em âmbitos diferentes e em momentos diferentes da minha vida. Sabe? Mas o fato é que nós, como cristãos, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui na Terra. E quando Deus nos direciona para um determinado lugar, quando nós começamos a nos questionar o que a gente está fazendo naquele lugar, nós precisamos correr urgentemente para perto de Deus, para que Ele nos ajude a entender o que nós estamos fazendo aqui, ou seja, nesse emprego, nessa universidade, nesse país, o que você está fazendo ali naquele lugar. Às vezes, nós somos direcionados por Deus. Só um minuto. Gente, eu não trouxe computador não é porque eu sou pregadora top não, tá? Porque eu sou cega mesmo. Então, se eu fosse botar no papel, eu ia me atrapalhar. Eu já tentei muitas vezes falar no papel, eu sempre me atrapalho, porque eu sou cega e aí eu acabo passando papel dentro da água, não é? Meu marido fica brincando, dizendo que vai pregar com o computador, parece aquele jogador cheio de material, mas não joga nada. Aquele povo que não joga nada, mas está cheio de material. A mesma coisa sou eu, vocês estão vendo com o computador aqui, não é porque eu sou pregadora top, não é isso. É porque realmente eu estou cega, eu precisava do computador. Às vezes Deus nos direciona para determinados lugares e a grande maioria das vezes nós não sabemos que nós somos uma peça importante em algo que Deus quer fazer em determinado lugar, ou na vida de determinada pessoa, ou de um grupo de pessoas. Deus precisa da gente para fazer algo. Deus não precisa da gente para fazer algo na vida de alguém. Né? Deus não precisa da gente para fazer algo em determinado lugar. Mas apesar disso, Ele quer nos usar para usar nossas vidas, para que outras vidas sejam impactadas. Aí eu pergunto para vocês acham que Deus precisa da gente para fazer alguma coisa? Não. Se Ele quiser, Ele vai lá, faz e ponto final. Só que, mesmo Ele podendo fazer alguma coisa sem nós, né, podendo fazer todas as coisas sem nós, apesar disso, Ele quer nos usar a serviço dEle, para a glória dEle. E isso se chama misericórdia e bondade de Deus. Nós acabamos de cantar sobre a bondade de Deus, né? Dizendo que a bondade do Senhor nos seguirá. E realmente é isso que acontece. E eu fico constrangida, irmãos, com a bondade de Deus para conosco. E Deus não nos usa porque Ele é bom, ou porque nós somos bons. Ele nos usa porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque nós somos nada. Nós somos falhos demais, mas apesar disso, Ele quer nos usar as nossas vidas para impactar outras vidas.
para que a gente possa ajudar outras pessoas. Tem uma frase que diz o seguinte: Deus sem você é Deus. E você sem Deus, o que é? E aí eu poderia dizer para vocês: nós sem Deus somos só uns desgraçados, miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e nu. Então, Deus sem a gente, realmente Ele é Deus. Mas a gente sem Deus não somos absolutamente nada. E aí é que nós vamos entrar, depois dessa introdução toda, no nosso terceiro ponto. Compromisso com o reino de Deus no serviço. E eu escolhi a história de uma pessoa que eu gosto imensamente, uma personagem da Bíblia que eu gosto imensamente. Não escolhi porque ela é mulher, não, mas é porque o Senhor começou a falar comigo através da vida dessa mulher. E eu achei que encaixava totalmente com o que Deus estava falando comigo quando eu me questionava o que eu estou fazendo aqui. E hoje nós vamos falar da história de Esther. Toda a gente aqui sabe da história de Esther. Uma jovem judia que não tinha pai nem mãe, que foi criada pelo tio, em um lugar que não era o lugar dela, um país que não era um país que não era dela, né? E ela estava em Suzã, na Pérsia, uma província também que não era dela, estrangeira. Esther tinha uma vida muito provavelmente simples, né? E um belo dia o rei tinha destronado a rainha dele e queria ter uma rainha. Então o que é que ele faz? Ele faz um concurso de beleza, mais ou menos isso. Ele pede para reunir todas as jovens virgens, né? Várias jovens virgens dali de Suzã, da Pérsia, e ele simplesmente pede para trazer essas jovens ao rei. E a gente sabe o que acontece com Esther, né? Esther, por onde passava, quem conhecia Esther, as pessoas gostavam. A Bíblia vai falar que as pessoas gostavam, se agradavam dela. E eu vou pedir para que a gente abra essas Bíblias no livro de Esther, no capítulo de número 4, no versículo de número 1 ao 17. E para ficar dinâmico, para ninguém dormir me ouvindo, eu vou pedir para cada um ler um versículo. Pode ser que toda a gente participa. Esther 4, 1, vai do 1 ao 17. Esther 4. Então, quem sentir, na verdade, eu vou. E assim não tem Esther, não. Tem Esther? Eu vou cantar aqui. Gênesis, Jesus, Levítico, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Esther. É antes de Jó e depois de Neemias. Depois de Gênesis e antes da Apocalipse. É isso mesmo, Hotel. Eu vou ler o primeiro e os irmãos vão ler consequentemente, também. Vamos fazer assim para ficar bem dinâmico. Esther 4, de 1 ao 17. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam de cativeiro. Oh, gente, eu estou em Esdras. Gente do céu. Eu digo para vocês que eu estou cega, eu estou precisando de um oftalmologista urgentemente. Gente. E eu estava achando até muito estranho, porque eu conheço bem o 2 anos. O que está acontecendo? Tá vendo? Eu sou séria. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a entrada do palácio e foi ao presidente do saco por entrada das portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei,
E a sua lei havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos deitavam um pano de sangue e vinho. Uma das criadas de Esther e os oficiais contaram toda a rainha se elogiou e mandou roupas para Mardoqueu as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do palácio, que o rei pusera ao seu serviço e mandou-lhe recordar a Mardoqueu qual a razão da sua atitude. Ataque dirigiu-se à praça em frente ao palácio e encontrou Mardoqueu junto do portão. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Hamã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os destruí-los. Também deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para os terras e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. A rainha enviou novamente Ataque com a seguinte mensagem: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para conversar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele um certo todo, para que viva. E eu, destes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Esther, Este mandou responder-se a Esther: não imagines que por parte do palácio do rei serás a única a escapar dos judeus. Se te mantiveres calada numa situação desta, os judeus são salvos de outra maneira, mas tu e os teus parentes morrerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que foste colocado nesta posição. então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Pai, ajuda a todos os judeus que se acharam em Susã a jejuar por mim, e não mais nem debaixo por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Mardoqueu fez como Esther indicou. Eu vou ler os 5 também, só os 3 primeiros versículos, tá bem, irmãos? Eu leio. Sucedeu, pois, que no 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do rei te dará. Irmãos, a gente orou, né? Eu não vou mais orar, mas pronto. Eu dividi essa mensagem em 3 pontos, tá bem? E o primeiro ponto que o Senhor falou comigo foi o seguinte: muitas vezes Deus nos leva a lugares, e na maioria das vezes não sabemos que foi Ele que nos conduziu até lá. Vou repetir: muitas vezes Deus nos leva a determinados lugares, e muitas dessas vezes nós não sabemos que foi o próprio Deus que nos conduziu até lá. Deus nos permitirá chegar em determinados lugares para servir, abençoando vidas de pessoas, ou até mesmo uma vida só de alguém, porque Deus se importa com vidas, e como Ele se importa com vidas, Ele quer usar as nossas vidas, como eu já falei anteriormente, ao seu serviço. E foi isso que Ele fez com a vida de Esther. Deus conduziu Esther até o Palácio Real, e ela passou por um processo de preparação de 1 ano até ser escolhida rainha. Não foi simplesmente assim: chamo as mulheres aqui, vou colocar metade de um lado, metade do outro, vou passar no meio, e a que eu apontar vai ser a rainha. Não foi assim que a Sueli fez. Para se tornar rainha, precisava passar por um processo de purificação de 12 meses. E depois dos 12 meses de purificação, com óleos de mirra
e especiarias, 6 meses de óleo de mirra e 6 meses de especiaria, essas mulheres eram introduzidas à presença de Assuero. E aquele de quem ele se agradasse seria a rainha, no lugar de Vasti. E nas nossas vidas não é muito diferente. Nós somos dirigidos por Deus a determinados lugares e muitas vezes temos que passar por um processo de aprendizado para que daí Deus se utilize de nós. Esther precisou passar por um processo até se tornar rainha. Não foi simplesmente cheguei e eu sou a rainha. Não. Ela não sabia que fazia parte de um propósito que Deus tinha para a vida dela. Ela não sabia que ela estava dentro do palácio a serviço de Deus. E muitas vezes acontece o mesmo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não temos ideia de que nós fazemos parte de um plano que Deus tem para um determinado lugar ou para a vida de determinada pessoa. E nós achamos que estamos ali simplesmente por descer, por um acaso. Quando nós passamos pelo processo, irmãos, né, de aprendizado, de saber, né, é nesse momento da preparação que muitas vezes nós chegamos à seguinte pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? Porque às vezes o processo não é fácil. Às vezes o processo é difícil. Para Deus se utilizar das nossas vidas, nós precisamos aprender, crescer. E às vezes você vai ter que aprender e crescer no lugar que Ele te colocou. E aí é onde você pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, só estou aqui porque sim. Sabe, não tem nada para mim aqui. Mas Esther precisou passar por um processo para poder se tornar rainha. E quando eu falo para vocês que muitas vezes eu já me perguntei o que eu estou fazendo aqui nesse trabalho, eu vou contar para vocês uma experiência do Edu, se o Edu me permite. Uma vez o Edu saiu de um trabalho e ele foi para um outro trabalho, com outra proposta de emprego. E nessa proposta de emprego ele chegou em casa e falou assim para mim: amor, me parece ser muito bom. Mas antes disso, a mulher que ia fazer a entrevista com ele chateou o Edu. Super, assim. A mulher ligava para ele todos os dias. O Edu dizia assim: olha, porque eu tenho uma outra entrevista, eu não posso ir agora. Eu não posso ir para essa entrevista. E a mulher: não, mas vem, olha, vai ser uma proposta muito boa. E não sei o quê. E a mulher ligava. E até que ela falou: tá bem, eu vou fazer a entrevista. Ela fez a entrevista com o Eduardo no Zoom. Fez a entrevista com ele, falou com ele no telefone, fez a entrevista com ele assim online. E ela disse: eu quero que você venha trabalhar pra gente. E você vai ver que vai ser muito bom, você não vai ser contratado por empresa temporária, vai ser pela própria empresa. E uma empresa boa, você já ouviu falar? E ela falou: já ouvi falar, vai ser porque eu estava aí com outras propostas também, estava esperando a resposta. Eu não, mas venha, você vai ver, vai ser muito bom. E o Eduardo deixou todas as outras propostas e foi. O Eduardo volta para casa no primeiro dia e eu falei: então, uma empresa realmente boa. As pessoas que estavam lá eram todas pela temporária, realmente eu entrei pela empresa mesmo. Eu acho que vai ser bom. 3 dias depois, o Eduardo falou: meu Deus do céu, me ajude. O que é que eu estou fazendo ali naquele lugar? Uma semana depois, o Eduardo estava assim: ai meu Deus do céu, por quê? Por que eu fui aceitar essa proposta? Só que nessa empresa, o Eduardo conheceu uma pessoa, um senhor, que tinha acabado de chegar no Brasil. O Eduardo conversando com essa pessoa, e essa pessoa passava com ele sobre as dificuldades, né, de ser imigrante, várias outras coisas. O Eduardo começou ali a dar uma palavra para ele, a conversar com ele, ele falou outras coisas, e a gente pôde ajudá-lo da forma que deu para a gente ajudar. E passado um pouco mais de uma semana, a empresa começa a demitir geral, assim, demitir todo mundo. E demitiu o Eduardo. E o Eduardo falou: eu abandonei todas as outras propostas. A mulher disse que eu ia ficar na empresa. Realmente eu entrei pela empresa. E no final das contas ela me manda embora. Eu falei para o Eduardo assim: mas valeu a pena. Porque aquela pessoa que você pôde ajudar, talvez tenha sido simplesmente por isso que o Senhor te colocou nesse lugar.
Às vezes, Deus nos direciona para determinados lugares para ajudar nem que seja uma pessoa. E se for por uma pessoa, já valeu a pena. E até hoje, esse rapaz é grato. O Eduardo entrou em outra empresa, ele saiu da empresa e o Eduardo disse: olha, aqui tem vaga, vem também. E esse rapaz também está trabalhando onde o Eduardo está trabalhando. E ele sempre liga para o Eduardo e fala: cara, Deus te abençoe por tudo que você tem feito, que você já fez por mim, pela minha família, que ainda não chegou no Portugal. Então, irmãos, a nossa pergunta, às vezes, o que é que eu estou fazendo aqui, pode ter uma resposta se nós corrermos para Deus e perguntarmos ao Senhor: o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe para esse local? Sabe? O que eu estou fazendo aqui nessa escola, Lucas, não é? O que eu estou fazendo nessa universidade, né? Desse trabalho, desse país, que a gente é imigrante, né? O que eu estou fazendo aqui? O Senhor quer nos usar a serviço dele. As nossas vidas é pelo do Senhor. Lembre-se disso. O segundo ponto é: nesses determinados lugares vão aparecer coisas para colocar nossa fé em questão, para questionar a nossa fé, né? Colocar à prova a nossa fé. Uma das coisas que vai aparecer é o medo. Nós falamos do medo hoje, não foi? Esther, agora rainha, toma conhecimento que o seu povo está passando por uma ameaça de aniquilação. Se vocês conhecem a história de Esther, vocês sabem que Amã queria aniquilar o povo judeu, porque ele queria se vingar do povo judeu por conta do passado, né? Porque Deus mandou aniquilar os amalequitas, acabar com os amalequitas. E ele era da descendência de Acabe. Então, por conta disso, ele estava com ódio, ele tinha ódio daquele povo, ele queria aniquilar aquele povo. E Mardoqueu fez extensamente tudo que estava acontecendo. Mardoqueu, quando pegou o decreto, ele rasgou, a Bíblia vai dizer que ele rasgou sua roupa, se cobriu de pano de saco e de cinzas e foi para a frente do palácio. Ele não podia entrar porque estava com roupa de pano de saco. E estava ali na frente do palácio e as servas de Esther viram e foram lá falar para Esther: olha, Mardoqueu está ali fora, está todo coberto de pano de saco, com cinzas. E Esther, querendo saber o que foi que aconteceu, manda a roupa para Mardoqueu para tirar o cilício dele dessas roupas, e ele não quer. E ela chama o servo dela mais próximo e fala assim: vai lá saber o que está acontecendo. E Mardoqueu conta tudo o que estava acontecendo. E entrega para Ataque, né? Em algumas versões que vai dizer Atá, o decreto de aniquilação do povo. E ele pede, ele ordena, algumas Bíblias vão dizer que ele ordena que Esther vá até o rei e peça e suplique na sua presença pelo seu povo. Isso está em Esther 4:8. Esther, nesse momento, com certeza, irmãos, fica com medo. E não ficaria. Ela sabia das leis. Ela sabia que se ela fosse na presença do rei sem ser chamada, era morte. Tanto é que ela fala para Mardoqueu, fala para avisar para Mardoqueu: olha, avisa para ele que tem 30 dias que eu não sou chamada na presença do rei. Existe uma lei que se eu for, ou qualquer outra pessoa, homem ou mulher, entrar no palácio, entrar no pátio interior, sem ser chamado, né, na presença do rei, essa pessoa vai morrer. Esse é o decreto, salvo se o rei estender o cetro de ouro para essa pessoa. Então essa pessoa encontra graça e favor. Ela sabia das coisas de morte. Não é porque ela era rainha que ela poderia ir de contra dessa lei, da lei real, né? Mas o que Mardoqueu aqui quer dizer é que quem mais poderia acessar, né, ter acesso ao rei do povo dele, se não ela? Ela que era a rainha. E quem mais teria tanta influência para poder falar e suplicar pela vida do seu povo, senão a própria rainha, que era judia. E aqui Esther é colocada à prova.
Não, sabe o que Mardoqueu responde? Não penses tu, Esther. Só porque estás à casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pode te calar. Mas fica sabendo que o livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E ele termina com a frase que eu mais gosto desse livro. Quem sabe tenha sido para um tempo como esse que chegasses a esse reino. Muitas vezes nos deparamos com situações complicadas que o medo tenta nos paralisar. E nós temos a tendência de retroceder, de dar um passo para trás. E esse medo pode ser por diversas coisas, irmãos. Coisas mais complicadas mesmo, ou coisas mais simples. Seja uma oração por alguém, sabe? Às vezes você encontra com alguém que fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. E é bem simples, né? Você pode chegar para aquela pessoa e dizer assim, eu posso orar por ti? Mas sabe o que o medo fala no nosso ouvido? Mas orar por essa pessoa, e se essa pessoa não ficar boa? Se a dor de cabeça não for embora, aí você não vai orar, é melhor não. Porque se eu orar e essa pessoa não ficar boa, que vai pensar de mim, né? Então, é melhor eu não orar. Ou aparece alguém que precisa de uma palavra de conforto, e você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para essa pessoa. E aí você fica com medo, porque o medo vai dizer para você assim, se tu for falar do amor de Jesus para essa pessoa, para confortar essa pessoa, o que essa pessoa não vai pensar de ti? Essa pessoa vai dizer o que para ti? Nossa, que fanático religioso, hein? Só fala de Jesus, só quer saber de Jesus. Os adolescentes têm muito disso, né? De tipo, não vou falar não porque eu tenho vergonha, e se eu for falar as pessoas podem achar que eu sou fanático religioso, né? Ou, muitas vezes, você pode discipular alguém, mas você se sente incapaz. Vem lá a vozinha do medo dizer para você, você não é capaz de discipular uma pessoa. Você é muito pequeno, tua fé, tu não conhece Jesus de verdade, ou tu conhece pouco Jesus para discipular alguém, então esquece, sabe? Mas nós sabemos que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Ou caminhar com alguém, simplesmente caminhar com alguém, sabe? Nós nos deparamos com medo sempre. Esther com certeza teve medo nesse momento, irmãos. Ela sabia do decreto. Só que nós não podemos retroceder, porque nós sabemos quem age em nós e através de nós. Só precisamos lembrar que o Senhor que usa as nossas vidas para a glória dele. Quem mais pode interceder pela vida de alguém, se não nós que estamos perto do Rei? Nós conhecemos o Rei. Talvez os nossos amigos não conheçam, mas quem mais pode interceder pela vida de alguém? Se não nós que conhecemos o Rei, conhecemos aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos pecados da humanidade. E aqui foi o que Mardoqueu disse para Esther: que mais, né? Que mais poderia? Né? Eu acho que ele pensou: que mais pode, Esther, interceder por nós, senão tu que és a rainha e és o nosso povo? Muitas vezes nós podemos interceder pela vida de alguém. Nós conhecemos o Rei, sabemos que o Rei pode fazer pela vida de alguém, mas muitas vezes nós paralisamos porque o medo tenta nos parar. E o terceiro e último ponto, irmãos, eu não vou demorar. Deus agirá através de você ou independentemente de você. Porque Ele age. Ele é Deus, né? Agora, com as palavras de Mardoqueu, Esther toma a sua decisão. Acredito que nesse momento Esther percebeu porque, de fato, ela foi parar ali no palácio. Ela toma a decisão de ir à presença do rei, mas primeiro ela decide orar e jejuar. Senhor, vai à minha frente. Com certeza Esther deve ter falado isso, né? Ela pede, com certeza, nas orações, que ela ache graça e que a Suero estenda o cetro para ela. E ela pede para que Mardoqueu, junto com o seu povo, possam fazer o mesmo. E ao fim de 3 dias, Esther vai à presença do rei, sem ser chamada. E a Bíblia relata que ela alcança o favor do rei.
Você e eu podemos interceder pela vida das pessoas ao nosso redor. Podemos ajudar pessoas de diversas formas ao nosso redor. E isso é servir a Deus. Servir a Deus não está só pautado nas 4 paredes da igreja. Não está só em ministrar, não está só em pregar, não está só em dar aula na escola dominical, não. Servir a Deus é muito mais do que isso. A Bíblia lá em Mateus vai dizer que naquele dia, Deus vai falar na direita, né? Quem tiver à sua direita, que porque eu estava nu e me vestistes, não lembro bem qual é o versículo mesmo, mas é porque estava nu e me vestiste, porque eu fui estrangeiro e tu me destes abrigo, hospedagem. Vocês me serviram dessa forma, né? Então, assim, servir as pessoas também é servir a Deus. E eu quero vos dizer algo. Se não for nós a fazer, tenha certeza que o Senhor dará o livramento à vida das pessoas de toda forma. Seja iniciar um projeto, seja continuar um projeto, seja simplesmente pregar a palavra de Deus na vida de alguém, o Senhor sempre ajudará, sempre dará o livramento na vida de alguém. De qualquer forma, independente de mim ou de você. Você acha que Deus precisa de nós para alguma coisa? Eu já perguntei isso lá. Não, né? Apesar disso, Ele quer nos usar. Não porque somos ruins, mas porque Ele é bom e muito misericordioso. Amém. Se não queremos servi-lo para algo que Ele tem nos direcionado, tenha certeza que Ele levantará outra pessoa para fazer esse papel. E foi isso que eu disse para Esther. Se não quiser fazer, não te preocupes. O socorro virá de outra parte. Mas que privilégio é poder ser usados por Deus. Não significa que sempre será fácil. Ser usado por Deus pode nos deixar de cara com leões. Ser usado por Deus pode nos... nós temos que estar de frente com o fogo. Ser usados por Deus pode nos deixar de cara com gigantes. Mas é um privilégio quando estamos de fato servindo o Senhor. Em meio a tudo isso, nós precisamos pedir direcionamento de Deus e Ele dirá como fazer, nos mostrará estratégias e meios de como fazer. Devemos lembrar que Deus Ele é conosco. E quando Ele coloca algo em nossas mãos para servi-lo, Ele estará sempre conosco. Esther se colocou à disposição do Senhor e ela e o seu povo saíram livres da aniquilação. Assim como Deus usou Esther, Ele também quer nos usar a serviço dele. E para concluir, eu concluo já. A Bíblia sempre aponta para Jesus. E com a história de Esther, não é diferente, irmão. Deus se utilizou da vida de Esther, uma simples menina, para livrar o povo judeu da aniquilação. E o que é que isso tem a ver com Jesus, meus irmãos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Porque Jesus veio ao mundo para salvar as nossas vidas, nós estamos livres da aniquilação, do poder das trevas e do inferno. Amã era inimigo dos judeus, queria acabar com o povo de Deus. Assim como Satanás é inimigo das nossas almas, também queria nos aniquilar. Mas porque Jesus se sacrificou por nós, nós podemos ter esperança de vida eterna. E Esther precisou se sacrificar pelo povo judeu. Ela entendeu o motivo do porquê ela estava ali. Foi obediente. Depois de 3 dias em oração, ela foi à presença do rei. Esther não morreu. O rei estendeu um cetro de ouro para ela e ela recebeu o favor do rei e achou graça aos olhos de ela. Já no sacrifício de Jesus, fomos nós que recebemos o favor do rei. A partir do momento que ele se entregou na cruz, fomos nós que recebemos esse favor. E Jesus morreu no nosso lugar. Para a nossa felicidade, Ele vive, sim.
E um dia ele se fez uma audição para que pudéssemos ter a bênção de ser chamados filhos de Deus. Um dia ele voltará. Satanás será derrotado para sempre. Enquanto isso não acontece, ele nos convida para ter um compromisso com o reino e o privilégio de servir esse reino maravilhoso. Ele tem nos chamado para servir a Ele, falando para o mundo dessa graça que é de graça e nos engraça de forma graciosa. É uma graça que é de graça e nos engraça de forma maravilhosa, graciosa. E para terminar mesmo, eu escrevi uma frase que eu achei maravilhosa, assim, irmãos. Eu acho que faz o desfecho disso tudo. E diz o seguinte: mantenha Cristo e o seu reino na sua frente e o sempre na sua vida. E observe o Senhor salvar, moldar e mudar o mundo através de ti. Foi para esse tempo que nós fomos chamados. Amém? Deus abençoe. Agora terminar aqui o nosso culto. Eu vou partilhar algumas informações, mas nós pedimos para tu falas connosco, agradecemos pela tua palavra, agradecemos por compreender as nossas vidas e como a tua palavra sempre nos incomoda e ela sempre mexe connosco e tantas vezes nos tira da nossa zona de conforto e nos põe para aquilo que tu queres, desejas fazer em nós e a tua palavra mais uma vez hoje fez isso e nos questionou sobre coisas tão importantes para nós. Eu peço-te, Pai, que tu continues a fazer essa intervenção nas nossas corações, que vai muito além daquilo que nós ouvimos aqui hoje. Tu continues a questionar o que estamos aqui a fazer. E que essa resposta, de facto, nós possamos encontrar em ti, naquilo que são os teus propósitos. Nenhum de nós está aqui em primeira casa. Não acreditamos nisso. Estamos certos que todos nós estamos aqui por tua determinação, por tua vontade, com o propósito que tens para as nossas vidas. Pai, te agradecemos pelo privilégio de podermos servir, mas queremos te servir absolutamente centrados e comprometidos com a tua vontade, com o teu reino, para a tua glória também, e por isso continuamos a depender da tua intervenção. Fala e continua a tocar e a revelar aos nossos corações. Obrigado por teres usado o Yasmin para trazer esta palavra até nós. Muito obrigado pela tua palavra e mais uma vez eu claro que ela possa realmente transformar nós. Espero que não fiquemos no mesmo que estávamos depois de termos sido incomodados por esta palavra, que é uma palavra também tão reconfortante, saber que em ti sabemos muito bem aquilo que tu esperas de nós e sabemos o que é que estamos a fazer. Pai, nós queremos te servir, vamos te honrar em todas as coisas, mostra-nos que esta é a nossa oração, este é o nosso desejo e mais uma vez oramos não por nós, mas daquilo que é a expressão sublime, que é o servo, aquilo que veio para te servir, para te honrar e para te esperar por nós. Em nome de Jesus, Amém. E para terminar, só dar algumas informações das novidades que vamos ter no mês de maio, que se vai iniciar. Começando com atividades. Começando com uma atividade do nosso departamento de Facebook, da Direção Batista Portuguesa, os Upper Games, no dia 1 de maio. Nós vamos ter um encontro marcado na Palavra da Vida, no espaço da Palavra da Vida. Então, os nossos jovens e adolescentes que queiram participar, têm nas redes sociais do DJ o formulário para se inscrever, mas qualquer coisa que tenham também podem falar comigo, com o Yasmin, com o Eduardo, à vontade. Depois, o próximo encontro dos jovens e adolescentes não será em culto nem estudo bíblico assim como nós temos hoje. Será um jantar. Já fazemos jantares de famílias, fazemos jantares de casais, fazemos jantares de amigos, mas fazer também jantar de jovens e adolescentes. Então, no próximo mês o encontro será um jantar, não vamos disponibilizar a informação, algumas surpresas irão acontecer, mas ficam já na agenda, está bem? Eu sei que os adultos queriam muito ir a este, mas isto é mesmo para os jovens e para os adolescentes. Vocês vêm deixá-los, depois os adolescentes acharem tudo bem, nós marcamos um jantar com as famílias dos adolescentes.
Está tudo bem, está tudo bem. E isto já está. Depois, no fim de maio, e semana também vai haver limite sempre no irmão Edu está das idades. O irmão Edu não sabe o que se passa. O irmão Edu não sabe, chegou agora, tem 20. Estava a perguntar qual é o limite de idades, porque eu disse que este é o teu departamento e idades é contigo. Depois, mas lembrar que depois no último fim de semana, no último sábado de maio, vai o acampamento Batista, em Água de Madeiras, está a organizar um dia inteiro para estarmos já a aproveitar o espaço do acampamento, que eles vão anualmente celebrar o dia do acampamento Batista. Então, vamos depois atempadamente anunciar para quem se quiser juntar numa jornada até a Água de Madeiras para visitarmos o nosso espaço de acampamento. Depois nós vamos atempadamente partilhar as informações. É estas informações que eu tinha para vos dar hoje e damos por encerrado o nosso curso de jovens.